Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou tentar agregar na forma de exercícios tudo que a gente viu até agora, nos vídeos anteriores, de ponto médio até o estudo da reta, né? Para esse vídeo funcionar direitinho, para você aprender, o que você vai fazer? Aí embaixo na descrição do vídeo tem um link. Nesse link tem uma lista de exercícios. Você vai tirar um print dessa lista, vai parar o vídeo e vai fazer o seguinte, você vai tentar resolver o exercício 1. Leia, tenta entender, veja o que foi dado, o que foi pedido. Mesmo que você não consiga resolver, é importante que você tente resolver, tente entender pelo menos o que foi dado e o que foi pedido. A partir daí, você volta para mim, eu resolvo o exercício. Fazendo dessa forma, as dúvidas vão aparecer, porque só ficar vendo alguém resolver exercício não é muito eficiente, né? Você tem a sensação que está aprendendo e muitas vezes não está. Então é importante que você tente resolver, tá bom? Feito isso, a gente vai fazer esse esquema. Tenta resolver o primeiro, eu resolvo aqui. Tenta resolver o segundo, eu resolvo aqui. Você vai ver que dessa forma você vai com certeza aprender bem, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício fala o seguinte. Uma reta tem inclinação 45 graus e passa pelo ponto menos 3, 5. Determine a sua equação geral e a sua equação reduzida. O que ele forneceu? Ele forneceu a inclinação e ele forneceu o ponto que ela passa. Nós vimos que uma equação de reta, na sua forma reduzida, ela vai ter essa expressão. É uma expressão do primeiro grau, né? O expoente de x é 1, tá? Vai ter um número multiplicando x e um número sozinho. O que é esse número, pessoal? Esse número é a inclinação. O que é a inclinação? É o ΔY dividido pelo ΔX. E isso nada mais é do que a tangente do ângulo que ela faz com o eixo x. Se aqui é o gráfico, se ela faz 45 graus, seria uma reta assim, ó. Quem vai determinar qual dessas retas é justamente esse ponto aqui. Quem que é esse número? Esse número, o h, chama coeficiente linear, ele vai ser o ponto que ela cruza o eixo y, tá? Esse aqui é o valor de h. Então, vamos calcular a inclinação. Ora, a inclinação, se o ângulo é se o ângulo é 45 graus, quanto é a tangente de 45? Lá da trigonometria a gente sabe que é 1. Então, a minha equação vai ficar y igual a 1x mais h. Eu já achei a inclinação, falta achar o h. Quem é que vai determinar esse h? É justamente o ponto xy por onde ela passa. Então eu sei que ela passa pelo ponto menos 3, esse é o x e esse é o y. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse ponto e substituir na equação. O y por 5, o x por menos 3. E você vai achar o h. Está determinada a equação da reta. Vamos fazer isso. Então, o y é 5. 1. Esse 1 não precisaria colocar, tá? Estou deixando ele aí, mas não precisaria colocar. 1 vezes menos 3, que é o x, mais h. Então, 5 vai ser menos 3 mais h. Esse 3, eu quero achar o h. Esse 3 está subtraindo no segundo membro, ele vai para lá somando. Então, ficaria 5 mais 3 é igual a h, que é igual a 8. Então, a minha equação de reta vai ficar y igual a 1x, mas eu vou colocar simplesmente x, mais 8. Essa é a equação reduzida. Como que é a equação geral? Ele quer a reduzida e a geral. A geral, lembra, é só passar todo mundo para o primeiro membro e igualar a zero, né? Então, passa primeiro x, vai ficar menos x
mais y menos 8 igual a 0. Pode ser que, se isso é um teste, nas alternativas não tenha essa alternativa. Não se começa o x com menos, tá? É só uma mania, uma convenção. Então, se você multiplicar todo mundo por menos 1, você vai ficar com x menos y mais 8 igual a 0. Essa é a equação geral. Pode ser essa como pode ser essa. Se for um teste, você tem que olhar qual das duas tem na alternativa. Ok? Então, eu calculei a equação da reta já sabendo a inclinação. Nesse exercício 2, ele não me dá o ângulo, ele me dá 2 pontos. Eu posso calcular a inclinação com 2 pontos, tá? Então, ele pede algumas coisas. Ó. Dados esses 2 pontos, determine a equação da reta na forma geral. A gente sempre, da forma como eu expliquei para vocês, a gente sempre vai começar pela reduzida. Existem umas fórmulas que dá para você calcular de pronto a geral, só que cai numa matriz e eu acho mais trabalhoso, tá? Então, para não confundir, vamos adotar esse princípio aqui. Sempre a gente vai começar pela reduzida, aí a gente passa para a geral. Aqui diz o seguinte, ó, verifique se esses 2 pontos C e D pertencem à reta. Porque a equação é uma relação de todos os pontos que pertencem à reta. E ele está perguntando se esses 2 pertencem à reta. Nós vamos verificar. Outra coisa, onde ela cruza o eixo X? A reta cruza o eixo X. Isso chama-se raiz. É um ponto nobre, é um ponto importante. E ele fala para fazer um esboço aí do gráfico da função. Então vamos fazer. Função ou equação, tá? Primeira coisa, a gente sabe que a equação da reta tem essa forma, mx mais h. M é a inclinação, então vamos calcular o m. O que é o m? Delta y sobre delta x. O que é o delta y? Aqui eu tenho que escolher uma ordem, tá? Eu vou pegar de A para B. É importante essa ordem, você pega o x e o y nessa ordem. O que é o delta y? É o y de A menos o y de B. Eu já estou colocando esse sinal aqui, pessoal, porque às vezes esse número que vem depois é negativo e você acha que o menos do número é o menos da fórmula. Não, são coisas diferentes, tá? Então eu já estou colocando assim. Delta y, ó, vou fazer daqui para lá. Esse y menos 2 menos 8. Delta x. 1 menos 1, ó, repara, tá? Esse menos com esse menos vai virar mais. E eu vou ficar com menos, vou colocar aqui, o m vai ser menos 10 dividido por 2, que vai dar quanto? Menos 5. Então, essa é a inclinação. Quando ela é negativa, a reta é decrescente. Essa aqui, a inclinação é 1 positiva, a reta é crescente. Então a minha equação vai ficar da seguinte forma. Ó, y igual a mx mais h. O m eu já sei que é menos 5. Falta achar o h. Como é que eu acho o h? Eu pego qualquer um dos pontos que eu sei que pertence à reta. Se eu já fiz a equação pressupondo que esses pontos definem a reta, eu vou pegar um desses 2 pontos, tá? Vou pegar, por exemplo, o ponto A. Vou pôr aqui o ponto A. O ponto A é 1 menos 2. Esse é o x, esse é o y dele. Então, o x vai vir aqui e o y vai vir aqui. Então, vai ficar menos 2 é igual a menos 5 vezes x. O x é 1 mais h. Com isso, a gente acha o h. Menos 2 é igual a menos 5 mais h. Esse menos 5 vai para lá, está subtraindo, vai para lá somando, ficaria 5 menos 2, né?
5 menos 2 é igual a h, que dá quanto? 3. Ótimo, já determinei minha equação na forma reduzida. Qual vai ser a equação? Y igual a menos 5x mais 3. Forma geral, essa é a forma reduzida. Forma geral, todo mundo para o primeiro membro. 5x, ó, está subtraindo, vai para lá somando. O y já está aí. O 3 vai subtraindo, igual a 0. Então, essa é a forma reduzida e essa é a forma geral. Ok? Se eu fosse fazer um gráfico dessa equação, como é que seria o gráfico? Ela é uma reta decrescente e cruza o eixo y no ponto 3. Então, aqui é o ponto 3. Se ela é uma reta decrescente, ela só pode ser assim. Depois eu vou encontrar esse ponto aqui, que é chamado de raiz. Vou ensinar vocês a encontrar esse ponto. Bom, beleza. Item A já foi feito. Verifica se o ponto C e D pertence a essa reta. Então, vamos colocar aqui a equação dela. Esse aqui é o item A. Esse aqui é o item B. 3 e menos 12. Então, você pode tanto usar a forma geral quanto a forma reduzida, mas eu vou usar a reduzida, que é mais simples. É sempre bom trabalhar com a forma reduzida. O que nós vamos fazer? Eu quero saber se esse ponto XY pertence a essa reta. Ora, eu vou trocar então o x por 3 aqui. Se o y der menos 12, esse ponto pertence. Então vamos lá. Y é igual a menos 5 vezes x mais 3. Eu vou pegar esse x aqui, ó, pessoal, e colocar aqui. 3. Então vai ficar y igual a menos 15, 5 vezes menos 3, mais 3, que é quanto? Menos 12, ou seja, é esse ponto aqui. Então esse ponto C pertence à reta B. Eu posso dizer assim, ó, C pertence à reta AB, tá? Ele pertence. Deu para entender? Vamos fazer a mesma coisa com o D. Ponto D. Vamos pegar a mesma equação, né, da minha reta e vou querer saber se esse ponto pertence a essa reta. Então, se eu trocar o x por menos 2, o y vai ter que dar quanto? Menos 7. Se der, ele pertence. Vamos trocar. Menos 5x mais 3. O x é menos 2. Então, vamos colocar aqui, colocar em vermelho para ficar igual, menos 2. Essa conta tem que dar menos 7. Será que dá? Y é igual a 10, né? Ó, menos 5 vezes menos 2. Isso aqui é vezes. Dá positivo. Mais 3, que dá quanto? 13. 13 não deu menos 7. Isso quer dizer que o ponto D não pertence à reta AB. Tudo bem? Item C, onde ela cruza o eixo X. Vamos tentar esboçar o gráfico dessa função aqui. Eixo Y, eixo X. Veja, ela é uma reta decrescente, porque a inclinação é negativa, e cruza o eixo Y no ponto 3. Então, a minha equação vai ser essa reta aqui, sendo aqui que é o ponto 3. Eu quero achar esse ponto aqui. Qual é a característica desse ponto? Veja, lembra, o X é o que o ponto anda para a direita e para a esquerda, e o Y é o que ele sobe e o que ele desce.
Esse ponto está no eixo x, ou seja, o y é 0. Então, esse ponto vai ser alguém, mas eu sei que o y dele é 0. E eu quero justamente achar esse alguém aqui, que é a coordenada x dele. Como é que eu faço isso? Mesma coisa, eu vou trocar agora o y por 0 e vou achar o x correspondente. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Vou colocar minha equação. Y igual a menos 5x mais 3. Eu sei que se esse ponto cruza o eixo x, o y dele é 0. Qualquer ponto que esteja no eixo x, o y é 0. E vou achar o x correspondente, ó, menos 5x mais 3. Então, meu objetivo aqui é achar o x. Como é que eu faço isso? Você vai passar... vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar esse 5x, que está negativo, e vamos jogar para o primeiro membro. Então, ele está subtraindo, ele vai somando. Então, vai ficar 5x igual a 3, ok? Esse x foi para lá. E agora o 5 está multiplicando, sempre ele vai fazendo a operação inversa. Vai ficar 3/5. Então, esse ponto aqui é o ponto 3/5. Tá bom? Não precisa fazer a conta, né? 3/5. E aí, o último item, né? Esse seria aqui o item C. O item D pede o gráfico. A gente já fez o gráfico, mas vamos agora fazer o gráfico com os pontos importantes. Y, x. É uma função decrescente, cruza o eixo y no ponto 3, ela é decrescente e ela passa pelo ponto 3/5. Um detalhe, você aprende que isso aqui é onde ela cruza o eixo y. E muito aluno acha que ela cruza o eixo x aqui. Não é, tá, pessoal? Esse número aqui é a inclinação. E esse é onde ela cruza o eixo y. Para achar a raiz, onde ela cruza o eixo x, você tem que fazer o y igual a 0 e calcular onde ela passa. Beleza? Para então o vídeo agora e continua fazendo o esquema de resolver os outros exercícios, tá bom? Volto já. Exercício 3. É dada uma equação na forma geral. Essa aqui é a forma geral. Ele pede qual é a forma reduzida, o gráfico, e ele pede para determinar a equação de uma reta paralela a essa reta que passa pelo ponto 4 e menos 3. E uma reta perpendicular que passa pelo ponto 8 e menos 2. Você lembra a característica de uma reta paralela? Paralelas têm a mesma inclinação. E perpendiculares? A inclinação de uma é o oposto do inverso da outra. Então é isso que nós vamos fazer. Forma reduzida. É só deixar o y sozinho no primeiro membro. Então, esse 2x vai para lá e esse 8 vai lá para o segundo membro. Eles vão fazendo a operação inversa. Então, a equação reduzida vai ficar y igual a menos 2x menos 8. Tudo bem? Menos 2x menos 8. Ele pede o gráfico. Veja, eu vou só dar um esboço aqui do gráfico. Eu preciso ter espaço aí para fazer tudo para você, né? Então, eu vou fazer aqui mesmo, ó. Ela é uma reta decrescente que passa pelo ponto menos 8. Então, o eixo y, ela cruza no ponto menos 8. E é uma reta decrescente, ó. O esboço do gráfico seria isso aqui. Ele não pediu, mas você poderia determinar esse ponto aqui. Esse ponto é a raiz. Acabei de fazer isso no outro exercício, tá? Não vou fazer agora, senão o vídeo vai ficar muito longo.
Eu estou vendo nesse vídeo com vocês, pessoal, toda a geometria analítica, tá? Então, realmente, eu estou fazendo uma resolução de todos os itens que a gente viu. Desculpa, vai ficar um pouquinho longo, mas você vai assistindo por partes. Faz um, assiste. Faz o outro, assiste, tá? Voltando aqui. Gráfico já fiz. Agora, uma paralela ao ponto 4 e menos 3. Veja, pessoal, uma paralela, a equação dela é essa aqui. Isso aqui é a inclinação. Uma paralela vai ter a mesma inclinação. Vai ser desse tipo, menos 2x mais h. Você vai achar esse h para que ela passe pelo ponto 4 e menos 3. x, y. Troca aqui, x, y. Então vai ficar y igual a menos 2x mais h. Desculpa, ó, esse y você vai trocar. Você vai trocar pelo y lá. Vou pôr em vermelho, ó. Menos 3. E o x é 4. Aí você acha o h e montou a equação da reta paralela. Vamos fazer. Menos 3 é igual a menos 8 mais h. Esse menos 8 vai para lá como mais 8. Então, menos 3 mais 8 igual a h. h vai ser 5. Então, a equação de uma paralela vai ser y, a mesma inclinação, menos 2x, só que o h é 5. Essa aqui é uma paralela, tá bom? Agora, a perpendicular é a inclinação, que é menos 2, vai ser o oposto do inverso. Qual que é o oposto do inverso de menos 2? O oposto troca o sinal, seria mais. E o inverso inverte. Aqui é 2 sobre 1, ficaria 1 sobre 2. Então, a equação da minha reta perpendicular seria meio x mais h. Entenderam de onde saiu esse meio? É o oposto do inverso de menos 2. O oposto de menos 2 é mais 2. E o inverso é 1 sobre 2. Da mesma forma, se ela passa pelo ponto 8 e menos 2, você vai trocar o x por 8 e o y por menos 2. Então vai ficar menos 2 é igual a meio vezes x mais h. Aqui eu vou colocar o x, que é 8. E aí é só fazer essa conta. Menos 2. Quanto é meio vezes 8? É 8 dividido por 2. 4 mais h. Esse 4 vai para lá, vai ficar menos 2 menos 4 igual a h, que vai dar quanto? Menos 6. Então, a sua equação da reta perpendicular vai ser y igual a meio x menos 6. Essa é a equação de uma reta perpendicular. Beleza? Difícil? Esse exercício aqui, ele é bastante comum, determinar paralela e perpendicular a uma reta dada, tá? Vamos para o exercício 4. Ele dá 3 retas na forma geral e ele fala, ó, SAR, SAS, SAT. Ele fala qual é a posição relativa entre RS e entre ST. Você tem que analisar a inclinação. Então, vamos transformar essa equação para a forma reduzida. A forma reduzida é que me dá as informações. Então, reduzida é deixar o y no primeiro membro. O y aqui está negativo, depois eu faço ele virar positivo. Vou passar o menos 2x para lá, fazendo a operação inversa, ele é menos, vai para lá somando, né? E o 4 está somando, vai para lá subtraindo. Multiplica todo mundo por menos 1 para esse y deixar de ser negativo. Então aqui fica positivo
aqui fica negativo, aqui fica positivo. Essa é a equação da reta R. Vamos fazer a mesma coisa com a S. Deixo 2y aqui, esse 4 vai para lá subtraindo, esse 2 vai somando. Aqui, pessoal, para tirar esse 2 daqui, você divide todo mundo por 2. Isso você pode fazer, não altera a equação. Então aqui vai ficar o y sozinho, menos 4 dividido por 2 dá menos 2x, e 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? Mesma coisa ali. Deixa o y aqui. Vai ficar menos x mais 10. Vai dividir todo mundo por 2. E aqui no primeiro membro vai ficar y, que é o que eu quero, né? Aqui vai ficar menos 1 sobre 2x mais 5. 10 sobre 2 é 5. Então, eu peguei essas três equações e transformei na forma reduzida. E agora eu consigo analisá-la. Qual que é a inclinação da reta R? Menos 2. Qual a inclinação da S? Menos 2. Então, R é paralela a S. É paralela a S. Agora vamos ver S e T. Veja, a inclinação de S é menos 2. A inclinação de T é diferente, é menos meio. Se elas têm inclinação diferentes, elas são concorrentes. Se têm inclinações iguais, elas são paralelas. Resta saber o seguinte, será que esse número é o oposto do inverso desse? Cuidado, ó, aqui é menos 2. Quem é o oposto do inverso de menos 2? O oposto é positivo, o inverso é meio, teria que ser meio. Aqui é menos meio, então não dá para dizer que elas são perpendiculares. Eu vou dizer que S e T, elas são simplesmente concorrentes. Beleza? Agora, esse exercício aqui, na verdade, só esse exercício reúne basicamente 80% a 90% do que a gente aprendeu em geometria analítica. Se você entender e souber fazer esse exercício aqui, basicamente você sabe tudo que foi dado até estudo da reta, tá bom? O que ele fala? Ele dá um triângulo ABC e ele pede para você calcular a mediana, precisa lembrar o que é mediana, referente ao lado BC. Ele pede o comprimento da mediana, representei aqui por L, e ele pede a área desse triângulo, tá? Então vamos lá. Vou desenhar aqui o triângulo ABC, para a gente raciocinar. Então assim, A, B, C. Não estou preocupado com posição de pontos, nada, tá? Ele fala o seguinte, a mediana em relação ao lado BC. O que é a mediana? Temos que lembrar lá da geometria, né? Mediana é a reta que passa pelo ponto médio do lado BC e vai até o vértice oposto. Isso é a mediana. Mediana é diferente de mediatriz, que é diferente de altura, tá? Mediana pega o ponto médio e vai até o vértice oposto. Então eu tenho que achar esse ponto e esse aqui eu tenho. Qual é o ponto A? 5 e menos 9. Eu vou colocar aqui, 5 e menos 9. Quem é esse ponto? Esse ponto é o ponto médio de BC. Foi o primeiro vídeo que a gente fez. Ponto B. 1 menos 4. Ponto C, 5 e 2. Como é que eu acho o ponto médio? Lembra, ponto médio, a gente lembra de média, média a gente soma e divide por 2. Então eu vou somar o x e vou somar o y e dividir por 2. Então o ponto médio vai ser esse x e esse y dividido por 2. Então vamos lá, vamos somar o x. 1 mais 5. 1 mais 5. E vamos somar o y.
menos 4 mais 2. Qual vai ser o ponto médio? 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Menos 4 mais 2, dá menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, esse ponto aqui, ó, M, ele vai ser menos 3, menos 1. Então, ele quer a equação da reta que passa por esse ponto e por esse. Já fiz em exercício anterior agora. Vamos fazer de novo. Passa por 3 menos 1 por 5, 9. Vamos calcular. Então, lembrando, sempre a minha equação vai ser mx mais h. Preciso achar o m e o h. M é a inclinação, h eu substituo um dos pontos na equação. Vou fazer em preto aqui. Vamos calcular o m. Delta y sobre delta x. Já estou colocando o sinal de menos aí, para não errar. Vamos escolher de A para M, ó. Vamos escolher essa ordem aqui, de A para M. Então, de A para M, delta y, menos 9, menos 1. Então, menos 9, menos 1, ok? É a reta que passa por esse e por esse. E o delta x vai ser 5 menos 3. 5 menos 3. Quanto dá isso? Isso aqui dá mais. Menos com menos dá mais. Menos 9 mais 1 dá menos 8. 5 menos 3, 2. Então, quanto vai ser a inclinação? Menos 4. Então, a minha reta mediana, né, que passa pela mediana, vai ser y igual a menos 4x mais h. Menos 4 é a inclinação. Falta achar o h. Pega um ponto qualquer, ou 3 e menos 1, ou 5 e menos 9, substitui aqui, o x e o y dele. Vou pegar esse ponto aqui, tá? Ó. Esse ponto aqui. Então, vou substituir o y dele é menos 1, menos 4 vezes o x, que é 3, mais h. Aqui vai ficar menos 1, menos 4 vezes menos 3, menos 12, mais h. O 12 vai para lá somando, vai ficar menos 1 mais 12 é igual a h, e isso vai dar 11. Então, a equação da reta que passa pela mediana vai ser y igual a menos 4x mais 11. Tudo bem? Se eu for passar para a forma geral, é só passar todo mundo para o primeiro membro. Vai ficar 4x mais y menos 11 igual a 0. Essa é a forma reduzida e essa é a forma geral. Então veja que a gente usou aqui o conceito de ponto médio e o conceito de equação da reta, tá? Então já achei a mediana do lado BC. Aí ele pede o comprimento dessa mediana. Lembra do comprimento? É o teorema de Pitágoras, né? O item B vai ser AM ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. E para achar o comprimento de cada cateto, lembra? Eu faço uma subtração. E aí não importa a ordem, porque como está elevado ao quadrado, sempre vai ficar positivo. Então, vamos fazer o comprimento de AM. Vamos fazer x, né? Menos x, então vai ficar 5 menos 3. 5 menos 3. E o y, menos 9, menos 1. Então é menos 9, menos 1. Aí é resolver isso. AM ao quadrado vai ser 5 menos 3, 2, mais, aqui dá mais, né? Menos com menos dá mais. Então, menos 9 mais 1 seria menos 8 ao quadrado. Então, AM ao quadrado vai ser 4 mais 64.
4 mais 64 vai dar 68. Então, o AM, que é o tamanho, comprimento da mediana, vai ser raiz de 68. Ok? Raiz de 68 pode dar para fatorar, daria 17 vezes 4, né? Então, 68 é 4 vezes 17. 4 vezes 7 é 28, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. E aí, o 4 pode sair da raiz, vai ficar 2 raiz de 17. Isso aqui nada tem a ver com geometria analítica, é a simplificação desse radical aqui, tá bom? Então, fizemos a mediana, o comprimento é 2 raiz de 17, essa é a resposta. O último é a área do triângulo. Lembra como é que a gente faz área do triângulo? É uma matriz com as 3 coordenadas dos pontos. Então, vamos lá. 5 menos 9 e 1. 1 menos 4 e 1. 5, 2 e 1. Essa terceira coluna sempre é 1. Para calcular esse determinante, uma das formas é repetir a primeira coluna e repetir a segunda coluna. E aí fazer os produtos. Produto da diagonal principal, produto da diagonal secundária. Então vamos lá, aqui quanto dá? 5 vezes menos 4 dá menos 20. 9 vezes 5, 45 negativo. Aqui, 2 positivo. Fazendo essa conta eu tenho menos 65, né? Mais 2, menos 63. E essa é a diagonal principal. Diagonal secundária, menos 20. 2 vezes 1, 2 vezes 5, 10, positivo. E aqui, 1 vezes 1, menos 9. Isso vai dar quanto? Menos 29, né? Mais 10 dá menos 19. Então, o determinante vai ser diagonal principal menos a diagonal secundária. Esse menos é o menos do determinante. Diagonal principal, menos 63. Diagonal secundária, menos 19. Isso vai dar menos 63 mais 19. Quanto dá essa conta? Menos 63 mais 19. 63, 19. O resultado vai ser negativo. 13 menos 9 dá 4. 6 menos 2, 4. Então, esse determinante vai dar menos 44. Ok? A área do triângulo é metade do módulo do determinante, que é menos 44. O módulo é 44 positivo, dividido por 2, a área vai ser 22. Beleza? Então, esse exercício aqui, o quinto, ele resume basicamente tudo que a gente aprendeu. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido útil. Desculpa o vídeo ser longo, né? Mas a gente precisava resumir ou resolver tudo que foi dado até hoje. Tá bom? Beijo para vocês. Até uma próxima.